Pois é, gente. Essa pergunta aí, né? O que que a gente faz depois que o evento é realizado, né? A gente apaga a luz e sai correndo? Hum? Hum? Ah, boa ideia. Tchau, Isis. É brincadeira, mas é brincadeira séria, porque a real é que muita gente apaga a luz e sai correndo mesmo, né? Às vezes o evento é bastante complicado ou dá muita treta, né? Porque evento dá treta às vezes, né? E, e nem tudo sai como a gente tinha previsto inicialmente, né? Porém, uma coisa é certa, essa etapa ela é tão importante quanto todas as outras. Então, tudo que está previsto lá para o final, para essa etapa da pós-produção, você já pensou lá no início. Você não vai criar nada novo aqui nesse momento, né? Então, a gente vai rever o nosso planejamento inicial. Primeiro de tudo, qual é o prazo que nós temos para entregar essa prestação de contas, né? Para entregar esse relatório, para entregar essa avaliação, qualquer documentação ou pedido que seja feito em relação ao evento, qual é o prazo que a gente tem? Porque não adianta nada, a gente leva um ano produzindo um relatório belíssimo e era para entregar em um mês. Então, né, vai ser como atividade não feita. Não tem como fazer isso. Outra coisa, cumpriu com as atividades que estavam previstas, com as contrapartidas que estavam previstas. É, não adianta chegar nesse momento para ir ver qual era a mesma contrapartida que eu tinha prometido entregar lá naquela etapa, tal, tal, tal. Não. Ah, você precisava conseguir um público, você falou aqui que ia ter um público tal, né? Você ia fornecer acessibilidade como contrapartida da sua sessão, da sua exibição, da sua apresentação. Ela já foi feita. Dá para fazer alguma coisa para compensar? Às vezes dá, às vezes não dá, né? Às vezes tem que fazer um novo evento, né? Algo para compensar aquilo que não foi feito. Então, esse momento de rever o nosso planejamento inicial é justamente o que que a gente, porque a gente, na verdade, ele já estava lá no checklist, a gente já tinha inserido essas informações todas, né, que a gente precisava responder, já estavam lá no checklist, no nosso cronograma, definido a equipe, quem é que ia fazer o quê. E aí a gente só precisa certificar que isso foi feito e pegar o material que comprove que isso foi feito. Sim, porque muitas vezes a gente tem projeto, principalmente projeto via lei de incentivo, né, via edital, a gente tem um prazo para entregar e a gente também tem um compromisso de entregar para receber, às vezes, a última parcela, para comprovar que de fato foi executado. Então, só que, o que, que acontece? Eu sou contratada para realizar uma função durante o evento, né? Isso significa que o evento acabou minha função? Não, eu preciso também entregar o meu resultado, né? Então, às vezes, isso é importante você colocar no seu contrato de equipe essa Uhum. informação, né? Que o serviço só acaba quando a entrega final do relatório for feita, ou caso seja necessário informar alguma coisa a respeito do evento posteriormente, também a equipe precisa ter essa troca, né, com quem está contratando. Isso é muito importante, por isso que é importante a gente ter ali a nossa nuvem, a nossa plataforma, onde a gente vai dividir as informações, os dados que são importantes para toda a equipe, justamente por isso, né? Amanhã ou depois acontece alguma coisa, a pessoa não quer mais saber do projeto ou qualquer coisa que seja, a gente tem que ter algum histórico de tudo que aconteceu. Tem muita coisa que é padrão. A gente vai entendendo o que é padrão. Mesmo que ontem eu comentei que em projetos, por exemplo, que são prêmios, né? Quando você recebe um prêmio, geralmente a prestação de contas ela é um pouco menos rígida, né? Às vezes nem exige que você faça um relatório ou a prestação de contas é bem simples. Mas aí você já adota os padrões dos projetos que exigem. Então, assim, se você vai, né, aprendendo a lidar com essa burocracia
e vai adotando ela, né, na medida do possível, mesmo quando não é obrigatório, você começa a seguir esse padrão e as chances de dar errado são bem menores. A gente sempre precisa verificar se os fornecedores emitiram a nota da maneira que era para ser emitida, fazer o pagamento só depois que a nota estiver certinha, para não ter, né, para diminuir as possibilidades de, né, o risco de haver erros, né? E aí, assim, ainda na fase do projeto, como é que a gente elaborou o orçamento? A gente foi lá, pesquisou, fez uma pesquisa de mercado para saber quanto que os profissionais estavam cobrando para desenvolver determinadas atividades. A gente colocou no nosso projeto. Quando o projeto foi aprovado, quando a gente recebeu a verba, ainda lá na pré-produção, a gente foi revisar se esses valores ainda eram vigentes. Se não eram mais vigentes, a gente fez de tudo para adaptar nisso na nossa planilha, ou independente, sem precisar de intervenção das pessoas responsáveis pelo edital ou pelo patrocínio. Se a gente não conseguiu, a gente fez essa solicitação para fazer um remanejamento da nossa planilha. Com base nesse remanejamento, a gente começou a efetuar os pagamentos. E aí a gente destaca, relembra a importância de não pagar tudo. A gente tentar, na medida do possível, dividir os pagamentos por etapas. Por quê? Porque aí a gente tem uma segurança de que o serviço vai ser executado a cada etapa, e se não for executado a cada etapa, a gente ainda tem uma possibilidade de encerrar aquela contratação e contratar ou outro fornecedor ou outra pessoa da equipe para desenvolver aquela função. E aí, chegando na etapa de pós-produção, a gente finaliza esses pagamentos, fica todo mundo feliz, a gente confere a nossa pastinha, a gente organiza todas as notas e guarda todas as notas. O trabalho de finalizar esses pagamentos fazer essa consolidação com aquilo que a gente previu, com aquilo que a gente executou e com os pagamentos que a gente tem que finalizar nessa etapa. Assim, eu acho que eu nunca vi um projeto ele terminar tal e qual ele começou, né? No sentido de, não, eu planejei gastar exatamente essas rubricas aqui. Não sei se todo mundo sabe o que que é rubricas, né? Acho que a gente chegou a falar, mas vou repetir que são os itens que estão no orçamento. Então, por exemplo, coordenação de produção, assistente de produção, direção, transporte, tudo isso a gente chama de rubricas, né? Então, quando a gente escreve, a gente coloca um valor e às vezes o projeto vai ser executado daqui a um tempo X, Y, já é um valor alterado, então a gente já teve que fazer o pedido de remanejamento para ser aprovado. Às vezes tem valores de pequena monta que a gente consegue remanejar internamente sem pedir um remanejamento oficial, e isso depende do edital, por isso que tem que ler bem o edital. Mas depois a gente precisa mostrar isso, né? Falar, olha, teve aqui uma diferença desse serviço, ou ainda a gente achou que era mais importante durante o processo alterar esse valor, pagar mais para uma coisa do que para outra. Enfim, isso tudo vai depender de acordo com o projeto, e isso já aconteceu com a gente, quase sempre acontece, né? Porque de fato é isso, a gente vai entendendo que no meio desse processo, um exemplo aqui nosso, né, dessa atividade, a gente tinha previsto um valor para dar uma recalchutada nos nossos equipamentos, né? E com tendo que mudar para o online e tal, a gente viu que a nossa necessidade maior era outra, era uma webcam melhor, né, uma iluminação que desse um resultado um pouco melhor da imagem, enfim, então a gente teve que remanejar isso daí e a gente vai ter que justificar depois por quê, né? Então, tudo isso que esteja dentro ali do escopo do projeto é possível, né, de ser solicitado, de ser conversado, né? Quando você chega nesse momento de analisar o que você previu, o que você gastou, você também forma ali um histórico. E isso também vai te ajudar para os seus próximos projetos.
né? Então, porque da próxima vez você, nossa, olha, eu orcei esse serviço aqui um valor muito menor do que de fato que eu tive que pagar. Então, na próxima planilha que eu fizer, eu vou alterar isso. E eu estou falando isso porque às vezes tem variação de serviço em uma escala de tempo muito curta, ainda mais se o serviço está sendo muito procurado, que nem serviço de transmissão hoje em dia, né? O valor, hoje você vai encontrar serviço de tudo que é valor, porque tem muita gente fazendo. Isso tudo que a gente está falando, né, vai acontecer muito com uma exigência muito maior dos projetos que são incentivados ou que tem algum tipo de edital, um regulamento que você precisa seguir, né? Agora, para um projeto que está sendo realizado um evento direto numa plataforma, que você vai cobrar um ingresso e vai monetizar por ali, né, pagar o seu evento por aquele valor que você vai receber, muitas vezes não vai ter uma exigência para fora, mas vai ter uma exigência para dentro, para sua empresa, né, para você fazer também essa conciliação, ter tudo ali direitinho. A gente vai precisar realizar, colocar, criar as nossas ferramentas de feedback e avaliação. Porque, assim, se a gente planeja fazer uma outra edição do evento, ou se não é nenhuma outra edição do mesmo evento, mas se a gente deseja produzir outros eventos, é muito importante a gente saber o que é que o público achou. Por isso que todo dia a gente pede, gente, responde essa avaliação, né? Porque é importante a gente saber como que o nosso evento chegou, quais foram os aspectos positivos, quais foram os aspectos negativos, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode manter, o que a gente pode reforçar. E essas ferramentas, elas são utilizadas, a gente precisa desses retornos, tanto do público, como da equipe, como dos palestrantes, a gente precisa do retorno de todo mundo. Às vezes a gente até pode assim, a gente fica ansioso também, né, para saber o que fulano tá achando, como é que tá chegando aí, o que vocês acharam do nosso material, porque é assim que a gente consegue lá na frase motivacional do início, é assim que a gente vai adubando esse nosso amor, digamos, né? E, além de tudo mais, assim, a gente precisa colocar os resultados dessas avaliações nos nossos relatórios de prestação de contas que a gente vai entregar, né? E aí a gente pode fazer essas avaliações de várias formas, né? Hoje em dia o Google Forms é a plataforma que é bem utilizada porque ela é rápida, né? Você pode colocar o que você quiser tem vários tipos de perguntas que a pessoa múltipla escolha, pergunta que a pessoa pode escrever, enfim, é uma facilidade grande. E é super importante que a avaliação aconteça ainda quando o evento está acontecendo, né? Na verdade, é que essas ferramentas de avaliação e feedback, na verdade, a gente já, aqui na pós-produção, a gente já vai analisar o que chegou para a gente dessa avaliação, porque a gente já começou a soltar ela ainda lá na fase de produção, quando o evento está acontecendo de fato. E aí, no pós-evento, a gente vai consolidar essas informações e vai agir a partir dessas informações. Não é para fazer que nem a gente... não, estão falando aí. E outra coisa, gente, em eventos, aquela máxima lá, fale mal, mas fale de mim, não funciona, tá? A gente quer ser falado, mas a gente quer ser bem falado. Não adianta a gente... não, mas aí o evento que as meninas fizeram atrasava, a gente não conseguia ouvir, não conseguia falar, não respondia. Não mas eu participei, não é assim. A gente só fala, hein? Se tratando de evento, a gente quer sair bem falado. Na avaliação, a meta é a gente sair bem falado, porque, obviamente, a gente ofereceu um bom serviço. Nesse item aí, o que a gente acha que é relevante e a gente costuma fazer dentro dos nossos projetos, né? É avaliar de uma forma crítica o serviço que foi prestado. Então, às vezes, a gente gosta muito da pessoa, é ótimo de trabalhar com ela por diversos motivos, porém,
ela não consegue entregar um serviço que a gente está precisando. Talvez ela consiga entregar outro, né? Talvez ela consiga entregar num outro momento de vida. Enfim, tem diversas questões que podem estar acontecendo e tudo bem, né? Mas se a gente não tem esse controle, digamos assim, essa avaliação para a gente pesquisar lá na frente, a gente não vai saber. Então, às vezes não deu certo por qualquer outro motivo, porque a pessoa não entrega no prazo, porque a pessoa não entende o escopo, né? O que a gente quer do projeto e ela não consegue entregar aquilo que a gente está pedindo. É, enfim, são diversos motivos. E o que é legal também é que nessa fase que você está avaliando a equipe, os fornecedores, você também pode criar a sua memóriazinha. Lá vem eu, né? Com as planilhas. Você faz uma planilha lá de fornecedor, aí coloca qual o serviço que ele fez, quanto ele cobrou, e aí você vai criando essa memória, tanto, né, colocando essas pessoas ali na sua listinha de gente que você gostaria de trabalhar novamente, como sabendo de fato o que foi feito, quanto foi pago, enfim. Também já dá para gerar esse tipo de documento desse momento de avaliação. A função do relatório na prestação de contas é apresentar toda essa trajetória da realização, né? Então, mais uma vez, a importância de lá na fase da pré-produção, você olhar para as contrapartidas que você falou no projeto que vai entregar, e aí já começar a fazer todo o curso do seu evento para que você atenda essas contrapartidas. Então, ainda na pré-produção, você começa a preparar esse relatório. Não, o que eu já falei aqui, vou falar de novo. Não confiem na memória, né? Vão tirando os prints, guardando os links, guardando tudo que vai compor o relatório, porque a memória de quem está trabalhando com eventos falha também, porque é muita coisa que a gente tem para fazer. E aí, assim, o relatório ele vai ter uma importância documental, né? Você é o documento que você realmente vai lá e assina. Quando você assina, por exemplo, para você entregar um relatório de prestação de contas de um edital, você está dizendo que aquilo tudo é verdade, que tudo foi feito, que tudo foi executado daquela forma, que os pagamentos foram feitos, que realmente aquele público estava. Então, assim, é um jeito de você comprovar que a atividade que você falou que ia fazer foi realmente desenvolvida, né? E aí, quando você finaliza tudo isso, você vai gerar os documentos. E aí é que é o momento da gente falar da importância de guardar esses documentos. Por quê? Os editais, dependendo da esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal, eles vão ter exigências de um tempo que precisa ficar guardado essa documentação, porque a qualquer momento você pode ser chamado para explicar alguma coisa que não ficou clara na prestação de contas. E aí, vamos aqui para o nosso momento dica, vivência do que já aconteceu com as nossas vidas, né? Muitas vezes, assim, eu vi alguém comentando aí no chat que Isa e Andréa super organizadas na produção. Realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que se gabar. A gente sempre faz tudo bem certinho. Porém, a gente já teve prestação de contas que a gente caiu em exigência. E aí a gente... Não, mas eu mandei, eu tenho certeza, Aí a gente olha lá, realmente a gente tinha mandado. O que acontece? Não vamos falar que é má vontade do amiguinho que está fazendo o trabalho lá na outra ponta. Vamos dizer que é porque a pessoa analisa muitos projetos, ela confere muito papel. Então, tem alguma coisa que sempre passa desapercebido. Mas, se a gente entregou cópias, né? Não vão entregar todas as notas originais e ficar sem nada. Vocês vão guardar cópia de tudo. Porque aí eu tenho prazer de escrever o e-mail assim, reencaminhando, né?
Eu coloco, sempre eu dou um jeitinho, né? Conforme já apresentado, reenvio aqui, Coisa porque é feia, isso, Andréia. as vezes que a gente caiu em exigência, foi coisa que era só colocar reencaminhando. Teve situação de que uma das secretarias disse que a gente não havia entregado alguns documentos, né? E a gente tinha certeza que tinha entregado. E aí, o que que a gente fez? Das outras vezes, a gente começou a criar um, um, Recebido um recebido nosso, e colocamos todos todos os os itens que a documentos. gente entregava e pedia para quem estava recebendo lá dar um recebido. E a gente explicava, olha, outras vezes que a gente entregou, aconteceu isso, não perderam o nosso documento, porque às vezes, gente, a prestação de contas, ela só vai ser retornada, o ok, para você depois de muito tempo. Então, a gente não sabe, a gente não está lá dentro das secretarias, dos órgãos públicos, para saber como é que é a organização. A gente sabe que volta e meia entra gente, sai gente. Tudo que vocês puderem fazer de conferência e reconferência, de segurança e segurança, façam. Porque pode acontecer, já aconteceu assim. Aí, isso de confiar na memória. Uma das vezes que isso aconteceu era janeiro, mó calor, Isabela lá na casa da família dela, eu na casa da minha família, a gente caiu uma exigência e a gente teve que se sentar no computador por algumas horas e procurar tudo, né? E escrever esse e-mail. Se a gente não ia lembrar, a gente estava em outro mood, estava de biquíni na praia, assim, a gente não ia lembrar se a gente não tivesse Olha, né? feito essa memória. Aí, uma outra coisa importante também em relação a editais públicos, geralmente tem editais que deixam você comprar equipamentos. Só que, assim, geralmente, quando você compra equipamento nesses editais, aqueles equipamentos, eles não são seus. Você compra, vai ficar sobre a sua tutela, mas lá no edital vem dizendo, a qualquer momento, né, ou quando o Estado ou a Secretaria achar que é necessário, vocês terão que vocês poderão ser solicitados a devolver essa documentação, esse equipamento. No nosso caso, que a gente é uma associação privada sem fins lucrativos, né, e que configura como uma ONG, geralmente essa doação pode ser feita para nós mesmos, né? Assim, pode até ser que venha para a gente. A gente tem uns equipamentos nesse estilo que nunca pediram, mas assim, a gente tem uma consciência de que não é nosso. Precisa lembrar sobre a barra de logos. A gente falou lá na etapa de pré-produção, que geralmente, né, geralmente não sempre, né, os projetos de editais ou patrocinados, a gente precisa colocar a barra de logos de quem está realizando, de quem está financiando. E aí é bem importante que a gente mande também, junto desse relatório de prestação de conta, as imagens, os materiais produzidos, para eles verem realmente lá que o material que a gente mandou para que eles fizessem a aprovação da barra de logos realmente foi feito, foi inserido e que a gente utilizou mesmo na divulgação. Bom, depois de tudo isso feito, né, a gente não pode esquecer de divulgar, né, gente? Isso é uma coisa que acontece, embora não pareça, acho que agora mais todas essas possibilidades de redes sociais, a gente vê mais esse engajamento e essa divulgação pós-evento. Mas ainda assim é uma coisa pouco feita. Então o evento acaba também toda a comunicação dele na rede, sabe? Isso daí é uma coisa assim que não é muito positiva para a gente que realiza eventos, né? Principalmente eventos online. É muito importante que a gente continue nesse trabalho, preveja assim, esse serviço de redes sociais, de designer, até o final, porque vai ser necessário, né? Aqui no nosso caso, a gente vai editar, né, esses encontros, esses 4 encontros, e a gente pretende ainda divulgá-los mais para frente um pouco, que até que tenha o tempo da edição, de preparar depois as peças para divulgar cada vídeo, né, ver uma campanha para isso, enfim,
tem toda essa preparação que continua no pós-evento, né? Aqui é quase que, no nosso caso, que é um lançamento dos vídeos, é quase que um novo evento, né? Mas isso faz parte também dessa divulgação e dessa divulgação dos resultados, né? De como é que foi para a gente, como é que foi, no caso, tem oficina que a gente recebe depoimento dos participantes, a gente posta os depoimentos dos participantes, e aí, de acordo, né, com qual é o formato do evento, isso é bacana de ter e de continuar nessa divulgação e nessa interação com o público que vai, às vezes perdeu essa, mas na próxima vai querer, vai poder participar, né? A gente precisa manter vocês, o nosso público, perto da gente. Divulgar como é que foi, porque assim, é tipo aquilo, né? Quando foi para me chamar para o evento, me mandou e-mail, me mandou mensagem no Zap, me fez entrar em grupo, fez um monte de coisa. Aí depois que acaba, esqueceu de mim? Não, não é assim, não. A gente tem que manter o nosso público ali conosco, né? Se você tem a intenção de fazer uma outra edição, se você tem a intenção de fazer um desdobramento, ou se você tem a intenção apenas que a pessoa continue acompanhando os seus projetos, ou que venham assim interessar por outros projetos, precisa manter essa comunicação. E aí a gente nesse finalzinho, a gente mantém ali a equipe da gestão das redes sociais até para apagar a luz com a gente.